Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar sobre um assunto quase inédito no canal, psicanálise. Então, para quem já acompanha nosso canal sabe que psicanálise é um tema recorrente do canal, é a minha vertente, sem dúvida e declaradamente, é a vertente teórica que eu mais estudo e mais sigo. E hoje vamos falar um pouco a respeito da análise de crianças. Então, como que funciona a psicanálise em relação ao atendimento de uma criança, ou ao menos alguns aspectos desse atendimento. E não me refiro a crianças no sentido de pré-adolescente ou adolescente, aí, a partir dos seus 10 anos de idade, que isso, a partir dessa idade, já é praticamente tratado semelhante a um adulto. Com suas particularidades, claro, com uma linguagem mais adequada a ela, com alguns aspectos específicos, mas nada que se diferencie tanto assim do adulto, e de maneira geral para o adulto também são necessárias adaptações da linguagem, conforme o nível de escolaridade, é necessário, conforme também a vivência de cada um, saber como tratar. Quando eu me refiro a criança, estou falando realmente de uma idade bem mais inicial, onde surgem algumas dificuldades no aspecto de uma possível análise da criança. Vamos pegar como referência crianças antes dos 6 anos de idade. Então, quando você pensa numa criança anterior aos 6 anos de idade, você pensar em analisar ela da forma que é analisado o adulto, através da livre associação, é uma ideia um pouco difícil de ser aplicada. Por quê? Como que eu reconheço o ato falho de uma criança com menos de 6 anos? O ato falho na fala do adulto, no discurso adulto, é reconhecido através de um gaguejar, através de um trocar de palavras, porque nós já sabemos qual é a palavra correta, porque nós damos conta de expressar o que desejamos de maneira fluida. Mas uma criança antes dos seus 6 anos de idade, é comum ela gaguejar. Ela não gagueja porque é um ato falho, porque aquilo tem uma ligação com o inconsciente dela, até mesmo porque o inconsciente dela tem muita pouca repressão nessa fase. Ela está ainda com o inconsciente bastante aberto, então ainda há uma certa fluidez entre a consciência e o inconsciente dela. Então, quando ela gagueja, quando ela troca palavras, não é porque há uma ligação inconsciente nesse ato, mas sim porque ela realmente não sabe falar. Então, é a mesma coisa que atribuir, por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade na fala, que tem algum tipo de distúrbio nas cordas vocais, você dizer que a pessoa gaguejou porque tem algum conteúdo inconsciente. Não, ela gaguejou porque ela tem uma falha nas cordas vocais que fazem com que isso aconteça. E a criança também, não é que ela gagueja porque é um ato falho, mas sim porque ela não sabe falar ainda. Então, como que faz a análise da fala, do discurso de uma criança abaixo dos 6 anos de idade? Não faz. A resposta é simples e fácil, não faz. E isso já Ana Freud já defendia, que não há como fazer a análise de uma criança pelo seguinte: a Ana Freud ela já dizia mais no sentido de que, como a criança está em construção, ela não consegue fazer a livre associação da maneira que o adulto faz. Então, nem tanto a questão da dificuldade de interpretar o discurso, mas que ela acredita que o próprio discurso não vai conter as informações necessárias, como é o caso do adulto. E Ana Freud, ela definia que, então, sendo assim, inclusive nos livros dela, ela demonstra a forma de atuar que ela considerava adequada a crianças, sendo o fator de que não é possível analisar a criança, o adequado para o psicanalista é servir como um professor, como uma espécie de guia para a criança. Então, alguém que vai auxiliar muito mais no aspecto educacional, no aspecto de ensino em si, do que em análise. Porém, surge uma psicanalista que ficaria imensamente famosa,
mais até inclusive que a própria filha do Freud, que é a Melanie Klein. E a Melanie Klein vai dizer o seguinte: como assim não é possível analisar crianças? O trabalho do psicanalista é analisar, tem sim como analisar crianças. É uma análise diferente com suas particularidades, mas existe sim formas de analisar uma criança e de chegar aos conteúdos dela, assim como se chega do adulto. Não pelo mesmo viés, não pelo mesmo processo, mas há sim como se fazer. E isso gerou uma imensa briga, inclusive, entre essas duas psicanalistas. Então a briga entre Anna Freud e Melanie Klein ficou assim, entrou para a história da psicanálise, porque realmente foi uma briga imensa. Melanie Klein contrariou a filha do grande mestre, então isso foi assim um atentado violento e realmente foi uma briga que rendeu muito, até hoje ainda rende entre os próprios kleinianos e alguns dos seguidores de Anna Freud. Enfim, como que Melanie Klein então acreditava que era possível analisar a criança? Se não é possível analisar o discurso da criança, como que você analisa então a criança? E aí Melanie Klein diz o seguinte, ou pensa para desenvolver sua teoria: há uma coisa comum entre a criança, entre a grande maioria das crianças, se não todas, e que expressa muito mais coisa do que a fala. A fala dela está em construção, mas existe uma coisa anterior à fala que é comum a todas as crianças e que revela muitas coisas sobre ela: o ato de brincar. E aí que ela consegue assim pegar uma sacada de uma questão muito valiosa e que até hoje assim a maioria dos psicólogos que tem uma boa formação consideram o ato de brincar da criança assim como realmente o topo do top, porque o ato de brincar da criança é assim, por excelência, uma das coisas mais importantes da vida da criança, uma das coisas mais valiosas, que tanto ensinam ela muita coisa a respeito da vida, auxiliam no desenvolvimento, como Melanie Klein acaba encontrando, através desse ato de brincar, uma forma de analisar a criança. Então ela consegue perceber que ao brincar, ao fantasiar nas suas brincadeiras, ao imaginar, ao escolher brinquedos, a criança estava revelando coisas de si, assim como o adulto revela ao sonhar. Então Melanie Klein faz uma certa comparação do brincar da criança com o sonhar do adulto. E aí, assim como se interpreta o sonho do adulto, ela se utiliza da brincadeira da criança para interpretar o seu brincar. Então, a partir das brincadeiras da criança, ela consegue promover a análise da criança. Essa é sim, uma sacada muito importante da Melanie Klein, muito interessante, que realmente mudou o entender do analisar da criança, que até então a principal vertente vinha da Anna Freud, que afirmava que não era possível fazer análise de crianças e que seria necessário agir muito mais no sentido educacional, no sentido mais de papel realmente de educador por parte do psicanalista do que de analista em si. E a Melanie Klein diz não, o trabalho do psicanalista é realizar análise, e ele vai realizar análise, seja de adulto, seja de criança, ele vai analisar a criança, sim, tem como e é possível. E isso assim revolucionou muito a forma de entender a análise da criança, tanto é que até hoje esse entendimento da Melanie Klein de analisar a criança a partir do seu brincar, ele não só é utilizado pela psicanálise de maneira geral no atendimento a crianças, como ele é utilizado por outras abordagens. Então hoje já outras abordagens, como a cognitiva, a própria comportamental, entre outras, se utilizam no atendimento a paciente da técnica da brincadeira para não só ter acesso ao paciente, mas como
como também forma de tratamento do paciente. Então é assim uma grande descoberta ou um grande entendimento que a Melanie Klein teve e que se estendeu para as diversas abordagens teóricas da psicologia em geral, e hoje a psicologia em geral se utiliza da brincadeira como forma de terapêutica, como forma de investigação do sofrimento psíquico do seu paciente ou cliente e como forma muitas vezes inclusive de conseguir obter informações em casos de abuso, em outros aspectos. É isso um pouco sobre o atendimento das crianças. Então, quando se fala em atender criança, se fala muito no aspecto de brincar com ela, porém pro psicólogo ou pro psicanalista, essa brincadeira tem um valor, tem um sentido, tem uma especificidade que para a criança passa despercebida. Então, para a criança, às vezes ela vai até no psicólogo para ficar brincando e conversando com o psicólogo. Mas para o psicólogo essa brincadeira traz todo um outro conjunto de questões. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a Melanie Klein, esse entendimento dela a respeito da brincadeira como uma forma de análise, eu recomendo o livro do J. Denazio, Os Grandes Casos de Psicose. Então nesse livro vocês conseguem encontrar, só olhar ali no índice, vocês vão ver um dos casos da Melanie Klein sendo descritos pelo Nazio, e nesse caso ele fala um pouco a respeito do atendimento que ela promovia de crianças. É isso, muito obrigado pela atenção. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo.